O humorista Danilo Gentili foi condenado a 6 meses de prisão por injúria contra a deputada do PT Maria do Rosário. Não é de hoje que o apresentador do The Noite se envolve em problemas com a justiça por conta das suas piadas, brincadeiras e críticas com os políticos. Há anos ele vem utilizando a classe como material para suas piadas e inclusive já realizou 2 shows de stand-up comedy especialmente dedicados ao tema, e nessas 2 apresentações ele fez questão de fazer piada com todos os políticos envolvidos nas eleições, não importa se é de esquerda, de direita, se é do PSOL, se é do PT, se é do PSL, se é do Partido Novo, se é do PDT. Danilo Gentili já fez piada com todos eles, já criticou os 2 lados e justamente por isso também expôs com muita propriedade que todas as vezes que tentaram calar um humorista, essa tentativa veio do mesmo lado, das mesmas pessoas, dos mesmos partidos. O PT, Manuela Dávila, Marcelo Freixo, Instituto Lula, Câmara e Senado Federal, Maria do Rosário, Paim, Congresso em Foco, Dimenstein censuraram, processaram, incriminaram e tentaram, através de ações diretas e indiretas, a minha demissão nos meus empregos. Só que dessa vez o caso acabou ficando bem mais grave, com a condenação a 6 meses de prisão. É claro, o Danilo ainda vai poder recorrer, a gente espera que um absurdo desses não aconteça, mas esse é um fato que evidencia o comportamento ditatorial e censurador de alguns políticos do nosso país. A ordem dos fatos, segundo narra o próprio Gentili, foi a seguinte: Maria do Rosário vivia dizendo que piadas são machistas. Zé de Abreu cuspiu no rosto de uma mulher e a mesma apareceu em público defendendo a agressão dele. Eu a zoei e chamei de hipócrita, ela me enviou censura oficial, rasguei censura, fui condenado. É claro que os caracteres do Twitter não permitiam uma explicação mais detalhada, então, caso você de fato não conheça o episódio, que eu acho improvável, uma vez que ele tomou proporções absurdas, nos últimos dias, eu vou acrescentar aqui alguns detalhes. O Danilo Gentili recebeu essa moção de censura da Maria do Rosário, que pedia com muita força e veemência que ele apagasse os seus comentários, os seus tweets que estavam difamando ela, que falavam mal da deputada. Ele se negou a fazer isso, dizendo que nenhum político podia mandar ele calar a boca, que os políticos é que devem obedecer o cidadão e não o contrário. E aí, em ato de protesto, ele rasgou a moção de censura, esfregou em suas partes íntimas, enviou de volta para Maria do Rosário e pediu para que ela enfiasse na sua bunda. Ele também já justificou o seu protesto, dizendo que quando uma professora cagou publicamente em uma foto do Bolsonaro, ela foi aplaudida pela manifestação e consideraram este um protesto válido, portanto, o dele também deveria ser. Só que, obviamente, a Maria do Rosário não concordou com isso e, deixando de lado algumas das suas convicções, como a de que a prisão não resolve nada, e que as pessoas são vítimas da sociedade, não deveriam ser presas, nesse caso, ela considerou a ação do Danilo grave o suficiente para que ele merecesse sim ir para a cadeia. E um detalhe muito importante aqui é que a Maria do Rosário não processou o Danilo como uma cidadã, como uma pessoa comum, por assim dizer. Ela utilizou o poder do Estado para tentar calar o Danilo. E a mensagem que uma atitude deplorável como essa da deputada passa para nós, para todos nós, é de que você não pode falar mal de um político, você não pode emitir a sua opinião da forma que você quiser, pois se o político em questão se sentir ofendido ou desrespeitado, ele simplesmente vai utilizar o Estado contra você. Ele vai te prender utilizando seu próprio dinheiro. E isso, meus queridos, se chama censura. Isso aqui, de fato, é censura. Nos últimos tempos, muitas pessoas têm utilizado a palavra de forma equivocada. Tem se tornado cada vez mais comum que palavras percam o seu sentido original para ser utilizado apenas por um lado do espectro político. E várias formas de protesto e boicote têm sido encaradas como censura, sendo que não são, pois ninguém está proibindo ninguém de falar nada, de publicar nada, de lançar nada. Mas no momento em que você é proibido de emitir as suas opiniões, correndo o risco de ser preso por conta disso, aí sim você está sendo censurado. Muitas pessoas profetizaram que em 2018 o Brasil se tornaria uma ditadura. E eu sempre achei que essas pessoas estavam falando uma bobagem tremenda. Mas no fim das contas,
parece que elas estavam mais corretas do que eu pensava. O problema é que boa parte dessas pessoas agora estão felizes, porque um artista, um humorista, foi censurado e pode ir pra cadeia por simplesmente se manifestar. Afinal de contas, você é contra a ditadura ou você é contra a ditadura do lado que você não concorda? Você realmente é contra a censura ou você é contra a censura das suas ideias, mas super a favor da censura das ideias opostas? Bom, eu definitivamente sou contra a censura. E até por isso eu acabei me manifestando no meu Twitter dizendo o seguinte: eu jamais apoiaria a prisão de caras como Gregório do Vivier por fazer uma piada com o atual governo. Simplesmente não faz sentido. O mais engraçado é que para essa galera a prisão do Lula é injusta. O que é um mensalão, petrolão, se comparado com uma piada ofensiva? E quando eu tuitei isso, eu estava falando de uma situação hipotética, só que, curiosamente, no dia seguinte, eu me deparei com essa notícia. Promotor aponta crime de Gregório do Vivier em piadas e fala sobre Moro e Bolsonaro. O promotor Lucílio de Réu Júnior, integrante do Ministério Público do Paraná, enviou um ofício a Sérgio Moro imputando a Gregório do Vivier a prática de graves crimes contra a honra do excelentíssimo senhor ministro da Justiça, Dr. Sérgio Fernando Moro, e do excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O documento, obtido pelo teleguiado, cita como fonte um vídeo em que Nando Moura compila frases e piadas feitas pelo comediante na manifestação pró-Lula realizada no domingo passado, em frente à carceragem da Polícia Federal, onde o ex-presidente está preso. Na gravação, Gregório brinca com Moro. É um juiz que fala fino com a milícia, com os Estados Unidos e com todo mundo porque ele fala fino mesmo. E chama o magistrado de juizeco e um merda. E diante dessa notícia, eu mantenho a minha posição. É um absurdo que o Danilo Gentili seja preso por fazer piadas, por fazer críticas. Por mais que você possa considerar essas críticas ofensivas, ainda assim é um absurdo que ele possa ser preso por conta disso, da mesma forma que é totalmente absurdo que o Gregório do Vivier possa passar pela mesma situação. Independente de eu concordar ou não com o que ele fala, ele tem o direito de falar, ele deve ter o direito de falar, porque uma vez que nós perdemos esse direito, a realidade acaba sendo muito perigosa. É curioso como muita gente vem encarando o posicionamento em defesa do Danilo Gentili como uma passada de pano no machismo e na falta de respeito, sem perceber a gravidade da situação que eles estão defendendo. Eu não estou do lado do Danilo só porque eu acho que o que ele falou foi lindo, maravilhoso, que eu concordo com ele. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu estou do lado do Danilo porque eu estou contra a censura. Mesmo motivo pelo qual eu fico do lado do Gregório do Vivier, ainda que eu não concorde com uma única palavra dele, ainda que eu possa considerar as falas do Gregório como desrespeitosas. O comediante Léo Lins fez uma postagem muito interessante no seu Instagram, onde ele disse o seguinte: humoristas que estão apoiando Danilo Gentili, observem o comentário de seus seguidores nas suas postagens. Se você acha que é um absurdo ele ser censurado e preso, mas a maioria do seu público não, consegue perceber agora que está alimentando um monstro que cedo ou tarde também vai te morder? A censura não pode ser seletiva. Você não pode aplaudir quando um opositor está sendo preso simplesmente por falar, por fazer uma piada, por mais absurda que você considere. Está errado aplaudir uma situação como essa. Você está apoiando a censura que tantas vezes, tenho certeza, você já recriminou. O próprio Danilo Gentili, ao se deparar com a notícia do Gregório, disse o seguinte: vi isso agora, meu apoio ao Gregório do Vivier. Primeiro, entre um político e um comediante, fico com o comediante sempre. Segundo, falar não pode ser crime, nunca. Terceiro, deveria existir uma lei onde todo mundo pode mandar um político tomar no cu. Eu chamaria essa lei de imunidade cidadã. Quarto, não quero que outro humorista passe pelas coisas que eu já passei e passo. O PT, Manuela Dávila, Marcelo Freixo, Instituto Lula, Câmara e Senado Federal, Manuel Rosário, enfim, esse é o tweet que eu já li. Vou seguir em diante. O apoio é sincero, Gregório. Se eu puder fazer algo por você nesse caso, além de me manifestar publicamente, me mande DM ou um WhatsApp que certamente eu farei. No fim das contas, isso tudo serve pra gente separar o joio do trigo. Se os políticos envolvidos nesse caso levarem a denúncia adiante e procederem da mesma maneira que outros procederam comigo ao longo desses anos, eles perderão o respeito de muitos que hoje os admiram. O presidente Jair Bolsonaro também decidiu comentar o assunto e disse: me solidarizo com o apresentador e comediante Danilo Gentili, tá ok? Ao exercer o seu direito de livre expressão em sua profissão, da qual, por vezes, eu mesmo sou alvo, mas compreendo que são piadas e faz parte do jogo.
algo que infelizmente vale para uns e não para outros. Danilo respondeu, muito honrado. Assim como nunca imaginei um dia ser condenado à prisão por protestar contra a censura, nunca imaginei também contar com apoio presidencial. Também fico aliviado por entender que esse post significa um registro do compromisso do governo com a liberdade de expressão. Por conta desse tweet, o Gregório do Viver acabou fazendo a seguinte crítica. O Jair Bolsonaro é solidário com Danilo Gentili, mas o MP move processo idêntico contra mim por ofensa a ele e Moro. Aguardo solidariedade. E o próprio Gentili respondeu, é zero idêntico. A Maria do Rosário usou a Câmara dos Deputados para me processar. Para que isso aí vá para frente, o Sérgio Moro deve processar. Isso aí não é um processo. É tipo um cara caguetando e falando, Moro, se você quiser processar, estou caguetando, tá aí. É isso. Ou seja, podemos ver que os dois casos não são idênticos. O ponto é que não importa se é Danilo Gentili, se é Gregório do Viver, não importa se é esquerda ou se é direita. Não pode ser aceitável que o governo tente calar a boca de um cidadão por manifestar o seu descontentamento, por fazer a sua crítica, independente do tom utilizado nessa crítica. O cidadão deve ter a liberdade de manifestar a sua insatisfação da forma que quiser, contanto é claro que para isso não agrida o patrimônio alheio. Mas que se manifeste cagando na foto de um político ou mandando outro político enfiar um objeto na sua bunda, entender que isso é motivo de prisão é o mesmo que lutar contra a própria liberdade. Porque o político pode escolher se ofender com o que ele quiser. E pode ter certeza que você não vai querer dar todo esse poder para ele. Você já imaginou se de repente o Bolsonaro decidir prender todo mundo que faltou com respeito a ele? Todo mundo que fez com que ele se sentisse ofendido, falando coisas como fascista, machista, racista, homofóbico, nazista, bandido? Eu acho que nesse caso você não ficaria do lado do Bolsonaro, né? Então, seja coerente. E não fique do lado da Maria do Rosário, porque ela não está certa. É claro que, como cidadã, ela pode se sentir ofendida e, como cidadã, ela poderia processar o Danilo. Quem sabe, se vencesse o processo, conseguir uma indenização, mas de forma alguma utilizar o Estado para prender um humorista que estava fazendo piadas e protestando. É isso aí, essa é a minha opinião. Deixa embaixo nos comentários o que você acha do assunto. Não esquece também de deixar um like, se inscrever no canal, conferir se a sua inscrição ficou e se o seu like ficou também, porque ultimamente o YouTube não tem sido muito legal com a gente nesse aspecto. Também confere os links na descrição do vídeo, tem um link para o nosso Spotify, para o Deezer, onde você pode conferir algumas das minhas músicas, e se você desse uma chance, escutasse, eu ficaria realmente muito feliz. Obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!